Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje é o segundo dia daquele nosso vlog, né, que vai ter aqui o bolo de andar pra vocês. Vai ter também os docinhos. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar em algum lugar aqui em cima pra você assistir. E aí hoje, gente, agora são 8h30, tá? Os meus docinhos que eu tenho pra entregar são pra 5 horas da tarde, né? Eu vou sair daqui, na verdade, 15 para 5, né? Porque eu vou levar o bolo de andar, que é da minha prima, e os docinhos também. Os meus docinhos eu deixei dentro da geladeira de ontem pra hoje. E aí hoje, agora é logo de manhã, 8h30 da manhã, eu já vou tirar pra eles voltarem em temperatura ambiente pra gente conseguir enrolar, tá? Ele em temperatura ambiente é melhor pra você manusear. Então tô aqui, já vou tirar ele, eu já mostro pra vocês. E aí, conforme o dia for passando, a gente vai enrolando, que é o tempo dele voltar aí pra temperatura ambiente. Ó, gente, já tirei aqui. Aqui nós temos massa pro surpresa de uva, churros, brigadeiro, moranguinho e café. E olha como a massa, ela na geladeira, ela fica consistente, dura, tá vendo? Porque tava na geladeira, né, gente? Ao decorrer do dia eu vou mostrar pra vocês como ela fica mais cremosa e mais fácil da gente manusear quando ela volta pra temperatura ambiente, tá bom? Fica muito mais tranquilo, façam isso aí na produção de vocês. Pesem e confeitem o docinho em temperatura ambiente, que é muito mais fácil. Eu acho que eu falei pra vocês, né, a hora, que agora é 8h30. Eu vou fazer alguma coisa aqui pra tomar de café, porque eu preciso sair pra pegar um negócio pra minha mãe ali 9 horas. É no condomínio aqui perto de casa, então é rapidinho. E aí eu vou fazer um cafezinho aqui pra mim. Eu sempre gosto de tomar cappuccino, gente, de manhã. É tão gostoso. E tá um tempinho frio aqui em Taboão, então tá ok, propício pra tomar. Vou fazer meu cafezinho aqui da manhã. Bom, gente, então aí eu já tinha ido lá no apartamento pra minha mãe, já tinha voltado e aí eu comecei a decorar esse bolo, que a retirada era pras 11 horas da manhã. Esse bolo é um bolo de tamanho P, né, na forma 15x10, ele pesa aí mais ou menos de 1,5 kg a 1,7 kg, recheio de ninho com óleo, massa de chocolate chiffon lá do nosso curso. E aí, esse bolo é um bolinho que iam decorados com duas cores fortes, né? Iam não, né, gente? Que foi decorado com duas cores fortes, que foi o preto e foi o vermelho. Então, eu vou mostrar pra vocês aí como eu tingi o preto e o vermelho, né? Pra conseguir chegar numa coloração forte, com o vermelho bem vibrante, um preto bem vibrante também. E ele não amargava, tá bom? Então, antes da gente fazer a aplicação aí das cores, né, eu fiz o que já era de costume de toda vez, que foi aí a pré-camada, pra não soltar nenhuma migalha no meu bolo e muito menos não grudar a minha decoração. Gente, a pré-camada, como o nome já diz, é só uma pré-camada, então ela não precisa ser nada muito grossa, tá? Vocês viram que eu coloquei aquele chantilly ali na parte de cima, eu fiz apenas uma fina camada aí entre o bolo. Não é nada muito grosseiro, pra não ficar aquela camada grossa de chantilly, sabe? Então, eu não gosto de fazer nada muito grosso aí essa parte da camada. Então, vamos começar com a cor preta. Eu tô usando aqui o Super Preto, né? Que é o corante soft em gel da Fab. E aqui, gente, é o seguinte, tá? Coloca uma grande quantidade de corante. Ai, meu Deus, não vai amargar? Se você tingir da forma correta, não vai, tá bom? E a forma correta, junto com um corante de boa qualidade, não vai amargar o seu chantilly. Aqui vocês viram que eu coloquei uma grande quantidade e eu já vim trabalhando com ele, tá? O ideal é você colocar a quantidade de corante que você for usar, tudo de uma vez. Não ficar fazendo igual eu fiz aí, coloquei uma quantidade e depois eu vim acrescentando mais corante. Já coloca tudo de uma vez o que você vai usar. Porque dessa forma, você não fica colocando corante, mexendo no seu chantilly. Você já aplica tudo de uma vez, tá? E aí eu já vim também com um pouquinho de creme culinário, né? Creme de leite, esse aí era da Mococa que eu tinha aqui. Já peguei pra hidratar também. Então, coloquei a primeira quantidade de corante preto. Não chegou no tom que eu precisava e eu coloquei mais, tá? Esse processo você já faz tudo de uma vez. Coloca o corante tudo de uma vez. Porque se você ficar colocando de pouco em pouco e ficar mexendo o seu chantilly, você vai acabar amolecendo ele, tá? Nesse de ficar colocando um corante de pouco em pouco aí. E não vai chegar no tom que você precisa, que é o preto bem forte. Então, você coloca o corante aí todo de uma vez já. Esse Super Preto da Fab é essencial pra você trabalhar com ele, porque ele tem a coloração forte, pigmenta melhor, e olha como que a gente chega num tom de preto lindo, sem muito trabalho. Vocês viram aí que eu coloquei 2 vezes o corante, já foi o suficiente. Depois a gente só vem hidratando aí, porque é necessário, né? Então, eu acrescentei o creme de leite, mas poderia ser qualquer outra mistura.
Principalmente o leite condensado, né? Essas cores fortes, assim, é legal você até trabalhar com o leite condensado para hidratação, porque aí ele fica com aquele chantininho docinho, né? Aqui no caso eu usei o creme de leite mesmo, mas, né, sem muitos defeitos aqui pra mim. Uma parte muito importante sobre as cores pretas e fortes, assim, é você sempre avisar o seu cliente que pode sim ter aí a parte de manchar a boca, tá, gente? Porque são cores fortes. Então, você precisa sempre manter ele avisado desse ponto, que seria o ponto de, pode ocasionar de manchar um pouquinho a sua boca ou algo do tipo, já que são cores bem fortes. Vocês viram que a gente coloca uma grande quantidade de corante aí, né, de certa forma. Então, manter sempre avisado que pode sim manchar a boca e sempre avisado também que pode sim correr o risco de acabar dando um leve amargadinha, mesmo que a gente faça o processo certo, tá, gente? É meio que inevitável, devido a realmente a grande quantidade de corante que você utilize. Então, é sempre deixar bom avisado esses pontos, né, só por garantia. Aí eu já venho fazendo a aplicação do chantilly preto na parte de baixo do meu bolo. A parte de baixo seria preta e a parte de cima vermelha. Ou seja, eu acho que é os dois tons mais chatos e temidos de todas as confeiteiras, tá? Nesse caso do preto, a gente não precisou esperar o tom descer, tá? Como assim o tom descer, Lê? Geralmente, a gente deixa esses tons assim mais escuros descansando, tá, gente? E é legal você deixar descansando para intensificar mais a cor. Nesse caso não precisou, mas caso precise, é bom você deixar aí o preto e o vermelho uns 10, 15 minutinhos descansando. Aí durante a aplicação, vocês estão vendo que eu tô fazendo ele meio falhado, né? Eu aplico um pouquinho e paro, aplico um pouquinho e paro, deixando esses vãozinhos. Esses vãozinhos vai ser onde a gente vai vir depois aplicando o chantilly vermelho, né? Já tingido, para não ficar aquele degradê bem marcado. Para o vermelho, é o mesmo processo, tá? Eu tô usando aqui o super vermelho também da Fab, é o Soft Gel. A gente sempre dá uma chacoalhadinha nele pra gente conseguir aplicar. O meu estava fechado, mas aí a gente já vem colocando e é a mesma coisa do preto, tá? Aquele mesmo processo de você colocar a cor do corante toda de uma vez, para você conseguir chegar em um ponto legal. Aí, nesse caso, eu apliquei uma quantidade e eu vim hidratando ele. Meu creme de leite tinha acabado, então eu estou utilizando o leite condensado para hidratar, tá, gente? Aqui comigo não tem tempo ruim, não. Se o meu leite condensado tá aberto, eu uso ele. O creme de leite tá aberto, eu uso ele. E aí, eu já coloquei logo de começo, porque eu sabia que o meu chantilly, ele iria precisar de hidratação de uma forma ou outra. Então, eu já vim colocando, e dessa vez, vocês viram aí que eu coloquei uma quantidade do corante vermelho, e com a hidratação, ele já veio pegando o ponto aí certinho, só que aí precisou de mais hidratação, gente, e até então isso é algo que a gente também vai fazendo aos poucos, não coloca muito leite condensado e nem pouco, você vai, conforme você for trabalhando com a confeitaria em si, com os bolos, você vai sentindo aí a necessidade da quantidade de aplicação e tudo mais. Se você não tem essa noção ainda, vai colocando de pouco em pouco, pra você não passar o ponto do seu chantilly, tá? E aí eu coloquei mais leite condensado, chegou o ponto do meu chantilly. E a cor que eu queria também, vocês viram que eu coloquei aí o chantilly vermelho só aquela vez e já pegou um vermelho bem lindo, tá? E agora eu venho fazendo a aplicação do vermelho, eu venho colocando primeiro nesses vãozinhos que a gente tinha deixado aí entre o preto, a gente vem colocando o vermelho, e depois a gente começa a aplicação normal aí na parte de cima do bolo, tá? Gente, o vermelho é a mesma coisa, se precisar de descanso pra descer a cor, você vai tingir ele, vai deixar de 10 a 15 minutinhos descansando dentro da geladeira, pra intensificar mais a cor dele, tá bom? Isso você tem que usar até pro azul marinho, caso você queira uma cor bem forte de azul marinho. No caso, como eu estou usando o super preto e o super vermelho da Fab, que são corantes de boa qualidade, não precisa desse descanso, tá? Você só tinge e já utiliza. Então, bora fazer esse nosso alisamento. Começo alisando aí sempre a parte de cima, porque é uma forma que eu me adaptei melhor para trabalhar. E aí, gente, eu venho alisando a lateral, tá bom? Vocês vão ver que não fica marcado, fica uma divisão bem legal aí do bolo, né? A gente consegue ter essa divisão, na verdade, não fica aquele negócio das cores acabarem se misturando muito, o vermelho descendo ou o preto subindo. Vocês viram que ficou bem de separadinho o tom das cores, mas não ficou nada muito marcado, ele ficou meio que esfumadinho, sabe? E aí esse bolo, ele era apenas liso, a cliente não queria topo, porque ela colocou o topo à parte, então eu só vim fazendo uma textura aí na lateral dele, porque era basicamente isso que ela pediu. E aí, aqui depois, nosso bolinho já tava pronto, vim fazendo o espiral na parte de cima, deixei as quinas imperfeitas.
igual o modelinho, e depois eu só fiz a limpeza do prato e nosso bolinho já estava praticamente pronto. Foi bem simples essa decoração. Gente, terminei aqui esse bolo, ó, é só vermelho com preto, depois a moça, o topper é à parte, ela vai colocar lá na casa dela. E olha como que ficou lindo esse vermelho e esse preto, sem trabalho, sem drama, aqui que vocês viram igual eu tingi, né? Utilizei esses dois aqui, ó, super preto e super vermelho da Fab, não tem erro. Fica a cor bem rapidinho, ó, bem intensa, né? E não demora muito pra tingir não, igual vocês viram aí no vídeo. E agora vamos pegar aqui para fazer o nosso pré-preparo, né, do nosso bolinho de andar. Tô aqui com esses discos de isopor porque iremos fazer o guindaste caseiro. Naquela primeiro bolo de andar que eu postei aqui no canal, vocês me indicaram bastante o guindaste, então eu decidi trazer aqui pra vocês, fazendo o guindaste junto com vocês. Esse meu diâmetro desse meu isopor, ele tinha 30 centímetros, tá, gente? E aí a forma que eu iria precisar era de 15. Então eu peguei a forma, vim fazendo aí o traço do tamanho da forma no meu disco pra poder recortar do tamanho certo. Na doceria onde eu fui não tinha do tamanho menor, então a gente faz conforme a gente consegue, né? E, gente, se prepara, porque esse vídeo tem bastante conteúdo, bastante informação, então vai ter muita coisa aqui pra vocês conseguirem, né, reproduzir aí na casa de vocês, ajudar vocês e tudo mais, tá? Já prepara papel e caneta e se prepara pra me ouvir também. Então, aqui vocês viram que eu fiz a marcação, e aí eu venho já com uma tesoura, eu ia começar a fazer o recorte certinho ali do isopor e tudo mais. Porém, como esse isopor tava bem grande, eu decidi tirar o excesso dele, ali da lateral, pra depois fazer o recorte certinho do diâmetro da minha forma. Porque aí fica mais fácil, né, gente? Porque ele muito grande assim, às vezes atrapalha. E, gente, antes de começar de fato esse vídeo, eu quero falar uma coisinha aqui pra vocês, tá? Foi a primeira vez que eu fiz o guindaste, deu tudo certo, por isso até então que eu estou repassando isso pra vocês, né? Eu não vou repassar algo aqui no canal pra ajudar, que na verdade não ajude. Então, o guindaste deu tudo certinho, eu achei bem tranquilo de fazer. Porém, eu vou ser bem sincera com vocês em relação ao vídeo, tá? Em relação ao bolo de andar, o que eu achei de boa, o que eu não gostei, a moto passando. Então, eu vou ser bem sincera aqui com vocês, vou dando os alertas também do que vocês não devem fazer, o que vocês devem evitar, enfim, tá? Então, vai ter aí a minha vida real aqui pra vocês também, do que eu gostei e do que eu não gostei, utilizando o guindaste caseiro, já que foi a primeira vez que eu utilizei ele. Então, depois que eu tirei o excesso aí, né, igual vocês viram do isopor, eu venho fazendo o recorte dele certinho aí de 15 centímetros, e já começou por aí o meu erro, tá? Eu medi a parte do fundo da forma, eu devia ter medido a parte de cima, então o meu guindaste aí, esse diâmetro, ele ficou um pouquinho maior do que 15 centímetros. Ele ficou aí provavelmente com uns 16, 17 centímetros. Acho que 17 não chegou, não. Devia estar com uns 16 mesmo de diâmetro, tá? Então, eu devia ter medido certinho aí o diâmetro, mas até então não foi algo que me atrapalhou na hora da montagem do bolo, mas que como o meu disco ficou maior, provavelmente ele iria aparecer na decoração. Então, eu tive que diminuir ele depois, então meçam certinho aí o diâmetro caso vocês precisem recortar, tá? E aí, ficou assim os meus dois discos. Aqui eu estou usando o caninho de estruturação, você encontra na Shopee ou em lojas de confeitaria mesmo, tô usando dessa marca aí. A minha eu comprei na Shopee, eu paguei R$10 em cada pacotinho desse com 4 caninhos, ou foi 10 ou foi 11, gente, não tô lembrada. E aí eu vou utilizar um caninho. E só um porém, tá, gente? Precisaria de 2 discos de isopor? Não precisaria. Porém, como é a primeira vez que eu tava fazendo o guindaste, eu estava morrendo de medo do bolo não aguentar. Então eu decidi colocar 2 discos pra ter certeza mesmo que esse trem ia dar certo, entendeu? Então, por isso que eu tô usando 2 discos. Vocês viram aí que eu estava medindo certinho o tamanho do meu canudinho, né? E depois eu vim medir aí o centro do bolo, tá? Esse meu bolo, eu até devia ter visto isso na hora, eu nem me toquei, né, gente? Ó, eu não tô conseguindo visualizar o tamanho dele por aqui. Mas eu acho que era 16 mesmo, porque o meio dele ficou com 8 centímetros, né? Então, a Chonga Longa devia ter prestado atenção nisso na hora de ver o tamanho certo de diâmetro do bolo, coisa que eu não tinha reparado, senão eu já tinha diminuído pra 15. E aí, primeiro, eu localizei o meio do meu bolo, né? E aí eu vi de todos os lados que eram de 8 centímetros realmente, então ali era o meio do meu bolo. Porque a gente iria fazer o furinho pra conseguir passar o nosso caninho de estruturação. E é importante que seja bem no meio do seu aro ali, pra não ficar torto, tá, gente? Então eu fiz a marcação e com o próprio caninho eu já vim meio que forçando ele em cima,
pra ele recortar, né? E aí ele recortaria do tamanho certinho do caninho. Então eu já vim fazendo uma pressão aí, ó, no isopor. E o isopor, ele é fininho, então você consegue cortar ele bem facinho, ó. Só fiz uma pressãozinha e aí já fez um tremendo de um buraco, que eu fiquei com medo de ter ficado maior, mas ficou do tamanho certinho do meu diâmetro ali, tá? E aí eu já peguei ele pra usar no de cima, pra ter certeza que fica do tamanho certo. Nesse processo, o que eu aconselho vocês, tá, gente? Não usa esse canudo não, porque ele fica tão grosseiro, depois pra gente passar no bolo, vai dar BO, entendeu? Ainda mais se o seu bolo tiver blindagem e tudo mais, eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Mas usa pega-balão, que também dá certo, tá? Eu acho até melhor de você trabalhar com pega-balão. Como eu tinha esse daí, eu não ia jogar fora, então eu utilizei ele. E aí, ó, passou certinho o meu canudinho nos dois de isopor. E aí a gente ia pra outra parte, que é praticamente a finalização do nosso suporte. E pra finalizar esse guindaste, eu peguei uma panela, coloquei aí no fogo. E a gente vai deixar, gente, essa panela ficar bem quente, porque a gente vai colocar aí a parte do caninho na panela pra conseguir derreter, tá? E aí, derretendo, vai ser essa parte que vai evitar que o isopor, né, aquela parte de isopor, escorra do nosso caninho. Então, com a panela bem quente, a gente vai meio que passando o caninho dessa forma. Ou o caninho, ou pega balão, enfim. E aí ele começa a derreter. E com isso, ele vai derretendo, ele vai deformando a parte de baixo, né? Então, é aí que a gente vai moldando ele certinho. E aí, faz aí uma camadinha, né, desse plástico derretido, pra garantir que vai ficar bem firme o nosso guindaste, tá bom? Então, você derrete ele e depois você vem fazendo como se fosse um pezinho. E, por fim, o acabamento fica assim, gente, ó, essa parte do plástico derretida fica um pouquinho mais larga e é essencial que fique assim pra não escorrer o isopor. E depois de ter feito esse processo, a gente vai passar aí os 2 discos de isopor no nosso cano de estruturação. E aí ele não cai, gente, olha só. Tá vendo? Ele não passa, tá? É importante que esse buraco não fique tão grande e que você consiga fazer o acabamento certinho do caninho aí, ou do pega-balão, pra evitar que esse nosso disco, ele passe, né, da parte do isopor, porque o bolo vai estar em cima, então ele não pode passar. Mas aí o resultado dele fica assim, o nosso guindaste caseiro. Gente, aqui eu já finalizei o guindaste, igual vocês viram aí, a gente já vai utilizar ele, tá? Vou só arrumar aqui as coisas pra gente começar a pegar o bolinho de andar pra decorar. Mas, ó, já tá prontinho aqui. Só vou ver depois em relação à altura, né? Porque vai 10 centímetros de altura do bolo de 20, mais 10, 12 do bolo de 15. Aí eu tenho que ver certinho pra depois não precisar ficar cortando esse cabo aqui, depois que coloca lá, ficar ruim, tá? E aí eu já vou aproveitar e também cortar aqui os meus caninhos pra poder colocar de estruturação no bolo de baixo. Já vou deixar ele cortadinho. Enquanto isso, minha avó tá pesando os docinhos. Aqui, enquanto eu tava fazendo o guindaste, ela já pesou de café. Essa massa é maravilhosa, tem lá no meu e-book. Ó que linda essa massinha de café. E aí aqui agora, já que essa aqui tá pesada, a gente vai só embalar ele certinho pra não ficar aberto. E aí aqui ela tá pesando o de moranguinho. De moranguinho ela pesa aqui com 15 gramas de massa. Esse daqui também foi 15 gramas de massa, né? Os meus doces têm peso final de 15 gramas. E o confeito desse aqui é chocolate em pó. Então, como o chocolate em pó não tem acréscimo aqui no peso, né? A gente pesa ele com 15 gramas mesmo. Aí eu peguei outro caninho de estruturação, gente, e medi um pouco mais de 9 centímetros, tá? Pra colocar nesse meu bolo de baixo. O bolo de baixo eu sempre gosto de colocar aí mais ou menos de 3 a 4 caninhos no bolo de baixo em si, pra evitar que o bolo deslize ou ele ande, alguma coisa do tipo, né? Pra dar mais estruturação ainda. Então, além do guindaste, a gente usou também esses caninhos de estruturação no meu bolo de baixo, que era um bolo de 20 centímetros. E aí, eu já tô cortando eles pra adiantar o meu processo aí depois da decoração, né? E aí, eu peguei o cano ali do guindaste. E aí eu fiz a soma aí dos tamanhos, né? Geralmente os meus bolos ficam aí com 10 a 12 centímetros de altura. Na verdade, fica com 12 centímetros. E aí eu somei o bolo de cima com o bolo de baixo e vim recortando aí um pedacinho, porque esse guindaste ia ficar muito grande, né? A altura dele. E eu devia ter recortado mais, porém não recortei. E aí acabou que ficou grande, mas depois vocês vão ver a decor do vídeo que deu pra gente ajeitar. Ô, gente, agora ainda é cedo, né? Não são nem meio-dia e o bolo é só pra 5 horas. Então, eu vou pegar o bolo pra decorar quando for meio-dia e enquanto isso eu vou adiantando algumas coisas dos docinhos com a minha avó. Agora são 11 horas, né? E aí, quando for meio-dia, eu pego pra decorar o bolo. Pra decorar com calma e deixar ele
descansando na geladeira antes de fazer o transporte, né? Que ele tá bem, tem que estar bem geladinho na hora da gente transportar. Então aqui, ó, a cliente me trouxe essas forminhas, tá vendo? É um... Não sei que negócio que é esse aqui, vó, esse material? Ó. Sei lá, tá duro, gente, é bem durinho, ó, não sei qual que é. Aí ela pediu pra colocar, são 4 sabores, tem 40 forminhas. Então eu vou colocar 10 docinhos de cada aqui nas forminhas e o resto eu ponho nas forminhas tradicionais. Já vou separar aqui. Quando é assim, gente, ou o cliente traz a forminha ou eu repasso o valor da forminha pra ele, porque essas forminhas aqui tendem a ser mais carinhas, tá? Nesse caso aqui, como foi pra minha prima, minha tia que me trouxe as formas aqui. 2, 4, 6, 8... 10. E aí, no caso dessas forminhas, eu coloco o tapetinho só pro docinho não ficar em contato direto aqui, né, gente? Aí eu ponho aqui, ó, assim. Tá vendo? Eu vou ver ainda se eu coloco com esse tapetinho ou se eu coloco só com a forminha, né, aqui, ó. Forminha tradicional aqui dentro, eu acho que vai ficar... vai ficar melhor assim, gente, ó. Não vou colocar com o tapetinho, não. Vai direto na forminha e a forminha aqui dentro mesmo. E aí eu peguei o docinho de café pra finalizar, eu finalizo ele no chocolate em pó. E, gente, esse docinho, ele faz bastante bagunça pra finalizar devido ao chocolate. Então eu sempre pego ele sozinho pra finalizar, pra não sujar tudo, porque faz bagunça. E aí eu já usei o chocolate, já separei, na verdade, o chocolate ali, né, o chocolate em pó 50% cacau. E aí, olha essa massa de café que maravilhosa, brilhante, macia, não gruda na luva. Tá um pouco untada também, né, mas de fato em si ela não gruda. Se você quiser aprender ela, essa receita tá lá no meu e-book de brigadeiros, vou deixar aqui embaixo pra vocês na descrição. A receita não, né, gente? O link do e-book dos brigadeiros na descrição, tá bom? Quase que não sai eu falando aqui agora, né, que eu me embananei toda pra falar pra vocês, mas enfim. E aí, eu gosto de fazer o seguinte nessa finalização. Eu gosto de bolear vários docinhos. Eu sempre faço isso de costume, né? Mas com o de chocolate em pó como confeito, eu gosto realmente de reforçar esse ponto aí, de fazer vários. Porque vai sujar bastante a luva, vocês vão ver. Então, eu já pego aí pra bolear, já jogo ali no chocolate em pó. E depois... Olha que bolinha linda, tive que mostrar isso pra vocês. E aí depois, com bastante brigadeiro ali já na nossa vasilhazinha, a gente só dá uma chacoalhadinha nela pra todo o chocolate ficar bem envolvido ali no brigadeiro. E esse é o tipo de brigadeiro que você não vai bolear uma segunda vez, tá? Então por isso que é importante realmente ficar aí bem redondinho. O que você vai fazer é só realmente tirar o excesso ali de chocolate em pó da peneira, e da peneira você vai passar pra sua forminha. Você não vai bolear porque senão o acabamento do seu brigadeiro vai ficar feio, não vai ficar com essa textura do chocolate em pó. Ele vai você vai passar meio que umidade ali da sua mão pro chocolate e ele vai absorver todo o chocolate o brigadeiro vai absorver o chocolate, né? Então você apenas passa na peneira. Aqui eu já tinha passado os docinhos pra forminha, e aí eu vim já colocando nessas forminhas vermelhas que a gente tinha separado. Naquela embalagem da cliente que ela me trouxe, eram 40 forminhas e eram 4 sabores de docinho que ela tinha escolhido. Então, eu separei 10 unidades de forminha pra cada docinho, né, pra cada sabor, porque aí ela iria colocar na mesa pra decorar. E aí ela colocaria um pouquinho de cada sabor na mesa, que daria a quantidade certinha de sabores e ficaria bem legal. E aí, eu já tinha aberto as minhas forminhas, né? A minha avó já tinha aberto as pétalas. Eu já vim arrumando na caixa pra evitar que ficasse bagunça e tudo mais. E aqui vamos pra parte que eu mais gosto, que é a de finalização dos brigadeiros. Peguei esse pó dourado da Fab pra gente colocar o carimbo, tá? Nesse caso, ela não quis o carimbo tradicional ali de café, que é a xícara de café. Ela quis ali as alianças, né? De noivado, de compromisso, enfim, já que era para um chabar, né? Chabar ali é meio que chá de cozinha para quem tá noivando e tudo mais. E assim ficou o resultado, gente. Achei que ficou tão bonitinho. Saiu do tradicional, né? Que o tradicional ali do café é ou você escrever o café, ou você colocar um grãozinho de café feito de chocolate ali na decoração, ou você colocar a xícara de café em si. Então, ela escolhendo esses carimbos de aliança ficou bem legal. E ainda mais com o dourado, né? Porque aí ressaltou e tudo mais a cor. E aí eu já vim carimbando tanto esses daí quanto os docinhos que estavam na minha caixa. E olha que fofura que ficou. Eu amei, amei demais.
E aí, tinha que ter a mordida, né, gente? Pra vocês verem a cremosidade e a delícia que é esse brigadeiro. E aí, quando sobra um, eu saio ganhando, porque eu adoro docinho com café. E esse aí é o meu preferido. Já peguei também o de moranguinho pra fazer. E olha essa massa, que maravilhosa também. E aí, gente, já tinha separado tanto as forminhas tradicionais, como as forminhas de vermelhinhas, né, de plástico ali que vocês estão vendo. Nesse caso, eram 50 docinhos, tá? Do de ninho, não, do de moranguinho. O outro era só 25. Aí eu passo no leite ninho, tiro o excesso com a peneira e boleio uma segunda vez pra tirar realmente ali o excesso do leite ninho, tá? Pra não ficar aquele docinho todo carregado de ninho. E ainda mais que a gente ia carimbar depois, aí se ele tá muito carregado, não dá nem pra gente ver direito o carimbo que foi usado. E bora fazer o de churros agora. Outra massinha aí bem cremosinha, não fica nada pesado por causa da canela, nem muito forte, né? Eu gosto de passar ele no açúcar e na canela, ou pode ser o açúcar refinado ou o cristal. E esse é o docinho também que você não deve bolear uma segunda vez, justamente para não passar a umidade da sua mão pro açúcar e ele ficar um docinho melado, tá bom? E você também não deve colocar ele na geladeira. Desse de churros eram 25 unidades, então eu já venho enrolando e colocando ali no meu confeito, né? E aí depois eu finalizava ele passando ali na nossa peneira, tá, gente? E lembra que eu falei pra vocês da textura dele? Olha como fica a textura do docinho quando ele tá em temperatura ambiente, né? Lembra que a gente tirou bem cedinho, logo pela manhã? Por isso é importante você tirar, porque facilita muito na hora de você bolear, de você pesar, quando ele tá em temperatura ambiente. Então, ó, já finalizando aí os meus docinhos de churros e é isso. Gente, finalizei aqui os docinhos no açúcar e na canela, já passei pra cá. O da outra forminha também eu já finalizei. E aí aqui eu vou usar o doce de leite pronto, esse aqui é da Oliveira, pra colocar as pitangas em cima. Eu gosto de usar esse doce de leite ou até mesmo o da Aurora, né, porque ele é muito bom. E eu prefiro utilizar ele do que aquele doce de leite cozido, porque eu acho a textura dele melhor e dura melhor no docinho. Aqui eu tô usando o bico 32 da Wilton pra poder fazer a pitanga, tá? Esse docinho aqui que tem canela, que tem açúcar, na verdade, né, ao redor dele, a gente não pode levar na geladeira, porque senão ele vai suar o docinho e vai ficar todo melado. Então aqui agora eu só vou finalizar aqui os docinhos. Gente, a bateria da minha câmera tinha acabado enquanto eu tava finalizando os docinhos de churros, por isso que eu não mostrei pra vocês, tá? Entrei aqui no meu quarto, a Dona Bonilha Tereza já bagunçou tudo, olha o que ela fez. Ela joga as coisas no chão, tá, gente? Porque dá uns 5 minutos nela de revolta, aí ela joga as coisas no chão. Essa menina veia. Tá aqui, ó. Subindo na minha roupa, não deu tempo de eu arrumar a cama ainda. Vida real acontece, né? Agora a gente vai pegar o bolinho de andar pra decorar. Então, pra começar o nosso bolinho de andar, já vim pegando aqui o chocolate pra fazer a ganache. E sim, gente, todo o meu bolo de andar eu sempre faço ganache. Você pode usar cobertura fracionada pra fazer, que dá certo, tá? Tô pegando o chocolate aí da mesa, porque minha mesa estava bem higienizada. Como vocês sabem, eu sou a doida do álcool, então eu sempre passo álcool, tá? Tá tudo limpinho. Comecei a derreter aí 500 gramas de cobertura fracionada. Pode ser chocolate nobre também, mas com cobertura dá super certo. E aí eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas, e aí eu tô colocando 100 gramas de creme de leite pra gente conseguir fazer a ganache, pra gente blindar os nossos bolos, tá bom? Ah, mas você não sente confiança em fazer? Gente, eu acho que é muito mais seguro, tanto pra mim quanto pro cliente, tá? A parte da blindagem. E sim, eu repasso pra ele o valor, tá? Eu explico pra ele, bolo de andar tende sim a ser um pouco mais caro, até porque tem a parte de estruturação, que um bolo de um andar só não tem, enfim. E aí eu sempre gosto de fazer com blindagem, principalmente pra um chá bar, né, no caso, por exemplo, ou um chá de cozinha, independente do que for bolo de andar, porque esse bolo ele vai ficar bastante tempo exposto na mesa. Então, por uma segurança mesmo, eu gosto sempre de estar fazendo, tá? Minha blindagem tá bem molinha aí, então a gente vai precisar deixar ela descansando um pouquinho pra ela pegar a consistência pra gente conseguir espatular no bolo.
Enquanto a blindagem tava descansando, eu já peguei aí o meu tabuleiro, tô usando esse banquinho, que é aquele que tem os pezinhos, e aí eu coloquei o pratinho de MDF por cima, vim com um pouquinho do próprio recheio do bolo mesmo, colocando ali no pratinho pra evitar que o bolo ele ande, né, na hora do transporte, alguma coisa do tipo, pra depois a gente já virar esse nosso bolinho aí no pratinho de transporte. Esse banquinho, ou você inclui no valor do bolo, mas aí acaba ficando um pouquinho mais caro, dependendo do valor que você encontra ele aí pra comprar, ou você pede de volta, tá? No meu caso, eu peço de volta, e como era pra minha tia, então também era tudo ok. Mas quando é pra cliente de fora, por exemplo, aquele bolinho de galáxia, ela me trouxe depois no dia seguinte, tá? Então, é legal você deixar isso informado para o seu cliente também. Esse bolo aí de baixo era um bolinho de 20 centímetros de diâmetro, por 10 de altura, só que nunca fica com 10, né, gente? Então, aí eu já comecei a colocar a ganache, vocês viram que ela tava um pouquinho mais já consistente, né? E aí eu vim fazendo a primeira camada da minha blindagem aí. Se você deixar ela com mais tempo de descanso, ela fica ainda mais consistente. Você consegue até passar a ganache para uma manga de confeitar para você fazer a aplicação no bolo. Só que assim, gente, eu estava sem paciência de ficar esperando. E dava pra fazer dessa forma também, então eu peguei e fiz, tá? Não tá errado, dá pra você fazer. É só questão de gosto mesmo, dá pra você deixar descansando ela. Mas aí vocês viram que ela tava em uma textura boa, não tava ali escorrendo do bolo, a não ser a meleca que eu fiz pra espalhar, né? Então vai muito de gosto, tá? Se quiser deixar ela mais consistente pra passar pra manga de confeitar, o que eu não acho necessário, você deixa ela mais tempo. Senão você já pega ela e já vai aplicando aí no bolo, fazendo a primeira camada. Nesse bolinho eu não tô lembrada se eu fiz 2 ou 3 camadas. Eu vou lembrar ao decorrer da edição, porque eu não tô lembrada do que eu fiz. Mas você precisa deixar descansar, né, entre uma aplicação e outra. Você precisa deixar secar, na verdade, a camadinha. E aí eu fiz a primeira, deixei secando. E olha só, ela já tava bem durinha, bem consistente essa nossa primeira camada. Não tava passando pra mão, nem nada do tipo. Então, eu vim aí com a segunda camada de ganache. Nesse meio tempo, se a sua ganache ela endurecer, devido a esse tempo que ela ficou parada, né, esperando a camada engrossar, você pode colocar aí uns 15 segundinhos no micro-ondas para ela derreter e voltar à temperatura que ela estava antes, né, molinha assim. Ou se não pegar 15, põe 20, depende muito do seu micro-ondas. É só se realmente ela endurecer e você precisar amolecer ela para fazer a aplicação, tá? E você coloca aí no seu bolinho. Nesse caso, o meu bolo, ele estava gelado, você não precisa esperar o seu bolo esfriar, né? Ele chegar à temperatura ambiente, né? Para você poder fazer a aplicação. Você pode fazer ele gelado mesmo. Ah, gente, um outro ponto, tá? O alisamento não precisa ficar perfeito, porque a gente vai vir passando o chantininho, certamente. Nesse caso, olha o que eu deveria já ter feito. Eu já deveria ter colocado o meu caninho de estruturação. Lembra aquele caninho que a gente cortou com 10 centímetros de altura? Já devia ter colocado ele, tá? No caso, eu não coloquei, acabei esquecendo e tive que colocar depois. Então, você já pode colocar ele aí, na hora que você estiver fazendo a blindagem, já coloca. Porque aí depois vai ficar mais fácil de você colocar ele, né? Já que a blindagem ela vai secar e vai ficar como se fosse uma película. Então, já coloca o seu caninho aí no bolo de baixo. E aí, já vem limpando o pratinho também. Porque depois, quando você for fazer a aplicação do chantilly, e se esse pratinho estiver sujo, vai ficar bem mais difícil de você limpar. Então, eu já umedeci o meu pano aí com um pouquinho de água quente e venho passando no tabuleiro para deixar ele bem limpinho, para depois já vir fazendo a aplicação do chantilly. Nesse meio tempo, gente, enquanto a minha blindagem tava ali secando, eu já vim hidratando o meu chantininho. Esse bolo, ele era todo branco, com detalhes em pó de decoração dourado, então foi bem mais tranquilo nessa parte aí de hidratação e tudo mais, porque eu apenas bati o chantininho, né, eu fiz chantilly estabilizado com leite ninho e vim hidratando ele. Basicamente isso, usei leite condensado para hidratar, e aí depois que eu já tinha hidratado, eu vim fazendo a aplicação. E aí eu vim fazendo a aplicação do meu chantininho branco, já hidratado em todo o meu bolo. Como esse bolo aí tinha essa blindagem, então eu não fiz a pré-camada em chantilly, porque não tinha necessidade, tá bom? E só pra falar em relação ao sabor do bolo, era uma massa... Eu tava testando, inclusive, uma massa amanteigada, gente, pra minha prima. E o recheio era de creme com abacaxi. Foi o vídeo que saiu aqui no canal antes desse, pra você dar uma olhada. E aí, já tinha aplicado aí no meu bolo, agora a gente vem alisando. Igual eu falei pra vocês, essa decoração foi bem tranquila, foi basicamente aí a espátula de textura embaixo com o detalhe em pó dourado. Então, eu alisei a primeira vez, já arrumei ali a parte de cima,
que não precisava estar 100% perfeita, porque a gente ia vir colocando o bolo ali em cima também, né? E aí eu já venho fazendo a textura na lateral, deixando tudo certinho. Pra depois a gente pegar o outro bolo, que inclusive ia ter essa mesma textura, tá, gente? Aí as quinas, elas subiram bastante, então eu já vim tirando o excesso delas. Eu vi que tava começando a aparecer a blindagem ali na lateral, né? E aí já vim aplicando mais chantilly. Tirei o excesso ali da blindagem. Da blindagem não, da quina, pra não ficar uma quina muito alta. E aí já vim passando a espátula de textura para finalizar esse nosso bolinho. Nesse caso, eu deixei aí, eu ia fazer a quina, né? Vocês vão ver aí que eu acabei fazendo. E aí depois eu acabei deixando, porque eu achei que ficaria mais legal, né? O efeito do bolo em si. Isso é muito de gosto, muito de modelo de bolo, tá? Tem gente que gosta de quina perfeita, tem gente que não gosta, tá, gente? Então, varia muito isso daí. E agora vamos para o nosso guindaste, que era do bolinho de cima. Então já vim aí montando o guindaste tudo certinho, porque a gente ia virar esse nosso bolo nessa parte do guindaste, né, gente? Aí o que eu decidi fazer foi o seguinte: eu peguei um outro pratinho, virei o bolo nesse pratinho para conseguir pegar melhor ele ali depois, né, já que ele tava na forma e tudo mais. Essa forma aí é uma forma de 15x10, então a parte de cima do bolo foi de 15x10 e a parte de baixo 20x10, tá? Esse bolo aí dá um rendimento de 50 fatias mais ou menos. E foi o mesmo sabor, né, creme com abacaxi aí da parte de cima também. Tirei ele da blindagem, tudo certinho, para depois a gente vai virar aí nessa parte do guindaste. E, gente, já avisando vocês, não curti muito esse guindaste não, viu? Ai, muito difícil, ó. Eu posicionei aí o negócio no centro, tudo certinho do meu bolo, pro seu guindaste não ficar torto, tá? Então, você precisa deixar ele bem centralizado para o bolo não ficar torto, né? O guindaste não ficar torto em si. E aí, você já vem aí, ó, coloca aí a parte do isopor. Foi aí que eu percebi que o meu isopor tava um pouquinho maior do que o normal. E aí, na hora que eu fui enfiar o canudinho, tá vendo que o canudo tá descendo torto? Porque o meu canudo estava torto, né? Então, ficou meio tortinho. Fui tentar tirar o bolo aí, o bolo quase escapou da minha mão, né? Ele deu uma balanceada aí pro lado, porque eu não tava acostumada. Ó, nessa hora, quase que ele cai. Rezei para todos os santos nesse momento. E aí, ó, você vem girando o seu bolo até ele descer na parte de baixo. Porém, o meu canudo em cima ficou torto. Não gostei, fiquei chateada. Peguei um paninho para limpar o canudinho aí, né, para ter certeza que esse trem aguentava meu bolo. Tentei até desentortar ele aí, mas não deu certo não, tá? Ficou meio torto aí a parte desse cano, sim. E aí, chegou a hora da verdade, fui tirar o bolo aí de cima, eu até segurei ele por baixo, gente, porque eu estava morrendo de medo desse bolo cair. E aí eu fiz o teste depois, né, pra ver se realmente estava firme. Peguei um pouquinho do recheio só pra passar na bailarina, pra garantir que o meu pratinho ele ia ficar bem preso na hora de eu decorar o bolo, né. Então, só pra segurar mesmo. E aí eu já vim fazendo a minha blindagem. Se vocês separarem ele na parte do isopor, eu fiz um cortezinho, né, eu tentei cortar ele ali certinho. Porém, eu pensei comigo, bom, né, vai ter aí a camada da ganache, vai ter a camada do chantilly, então provavelmente o pratinho ali da parte que eu cortei, como não ficou muita coisa de diferença, ele vai cobrir, né, e foi isso que aconteceu, gente, cobriu e eu acabei nem cortando, tá? Fiz a blindagem aí, já comecei a fazer ela em cima, né, ficou um pouquinho sujo o caninho, mas depois a gente veio limpando, porque eu levei um baile ali pra poder fazer a blindagem, já que tinha esse caninho no meio, né? Mas não foi nada impossível não, tá? Foi algo até que bem tranquilo. E aí eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu tentei aplicar a cobertura de uma forma diferente, diretamente da espátula. Se vocês me perguntarem o que eu tentei fazer aí, eu também não sei dizer pra vocês, tá? Não sei o que passou na minha cabeça ali na hora, e aí eu tava fazendo muita meleca, tava inventando moda ali onde não tinha necessidade. E aí eu voltei a aplicar da forma normal mesmo, né, que era derreter em cima e jogar aí pra lateral. Essa ganache foi a ganache que sobrou do nosso primeiro bolinho que a gente tinha feito, tá? Porque eu só fiz 2 camadas de blindagem. Se eu tivesse feito 3 blindagens, né, 3 camadas de blindagem, não tinha sobrado chocolate. Mas como não tinha necessidade, né, eu vi que não tinha necessidade, então eu não fiz. E aí, pra aproveitar, eu fiz a blindagem desse outro bolo menorzinho com o restinho daquela ganache, porque a gente não ia jogar fora, não tinha nem sentido. E aí depois eu fiz mais ganache e aí eu fiz só meia receita, tá? E aí eu utilizei 250 gramas de chocolate e 50 gramas de creme de leite, porque como já tava quase todo blindado esse bolinho aí, né, não tinha necessidade de fazer uma receita completa.
E aí, enquanto a minha blindagem ali do bolo menorzinho tava secando, eu peguei o bolo maior pra finalizar, né? Esse modelo do bolo tinha alguns granulados grudados aí na parte de baixo, então eu já vim finalizando ele, coloquei uma forma ali embaixo pra evitar que caísse muito granulado e tivesse desperdício, né? Então o granulado que caiu eu ainda consegui utilizar. E aí eu vim finalizando esse bolinho maior. Enquanto isso, esse bolinho tava na geladeira, tá, gente? Eu tinha deixado ele na geladeira. Talvez, se fosse hoje, eu não teria deixado, né? Porque ele ficou bastante tempo, assim, exposto na geladeira. Mas eu acabei deixando, enfim. E aí eu só vim grudando mesmo o granulado. O que eu tô utilizando aí era aquele granulê da Melkin, porque era o único granulado diferente, assim, que eu tinha. E acabei utilizando ele. Aí eu decidi pegar esse bolo de cima e pôr em cima do bolo que já tava pronto, só pra ver ali certinho onde ele iria ficar. O porquê eu fiz isso, também não sei, gente. Nesse vídeo passou várias coisas aleatórias pela minha cabeça que eu fiz e eu me pergunto até hoje o porquê eu fiz, tá? Então, assim, não tem necessidade de você fazer isso que eu fiz, tá? Não tem. Não faça. E aí, lembra que eu falei pra vocês do caninho de estruturação que era pra eu ter colocado antes? Pois bem, gente, era pra eu ter colocado antes, tá? E aí eu não coloquei porque eu esqueci, aí eu fui colocar pós-blindagem. Como eu coloquei pós-blindagem, então ele ficou um pouquinho consistente demais, né, pra colocar aí. Então, é por isso que eu falei pra vocês, gente, coloca antes da blindagem, porque senão vai ficar difícil de vocês colocarem, tá? E aí, quando vocês forem colocar agora, tem que tomar cuidado pra não ficar muito por fora, né, pro bolo de cima cobrir. E aí, você vai colocar ele girando, tá vendo que eu tô girando? Pra evitar que force muito o seu bolo ali de baixo, já que ele tava mais consistente já, tá? E se eu te falar que eu borrei esse bolo, tá? Eu fui inventar uma moda de... Ai, eu tô falando que nesse vídeo eu inventei várias modas desnecessárias. Eu fui inventar de empurrar o caninho ainda mais pra baixo. Aí, vocês vão ver. Com auxílio de uma faca, eu acho, ou de uma tesoura, não tô lembrada. E aí eu borrei meu bolo, tá? Borrei, simplesmente. Acho que foi nesse exato momento, gente. Fui empurrar, e aí a mão escapou e eu, papum, bati o braço no bolo e borrei o bolo. E aí o que eu tinha que fazer, gente, exatamente, arrumar. Queria surtar? Queria. Mas não era o momento pra surtar porque eu precisava terminar esse bolo. Deixa pra surtar depois. Aí eu peguei a minha espátula e fui passando levemente ali na parte de cima, já que eu já estava ali com o granulado embaixo, que senão eu já tinha feito no bolo inteiro, mas como tava com granulado, ia ficar mais difícil, né? Então, eu passei só bem de leve a espátula, e aí eu passei mais chantilly, né, já que metade do meu braço tinha arrancado o chantilly de cima. E aí eu passei mais chantilly e vim fazendo aí o espiral novamente, pra tentar esconder essa parte, né. Mas até que ficou bom, viu? Deu pra esconder bem esse nosso defeito. É o nosso segredinho que só eu e quem tá assistindo esse vídeo sabe, ou seja, temos aí 278 mil inscritos no canal, vocês estão assistindo esse meu segredinho também. Mas é só pra vocês verem que não adianta a gente se desesperar, tá, gente? Tem que saber resolver o negócio. Tem que arranjar uma solução. Não adianta ficar aí chorando as pitangas que o bolo não vai se arrumar sozinho. E aí eu fiz o espiral novamente na parte de cima e estava pronta a nossa remenda do bolo. Certamente essa remenda iria ficar para a parte de trás. Aí a gata segue aqui agora fingindo que nada aconteceu e vamos finalizar esse bolo decentemente, né? Tô usando aqui o pó dourado da Fab. Já tô passando um pouquinho de chantilly no meu pratinho pra poder a gente vir com a pintura, né? Fazendo a pintura ali da parte de baixo. E aí dessa forma facilita mais na hora da gente limpar o prato. E aí, nesse momento, meu povo, vocês acharam que eu tinha desistido da faca? Eu não tinha desistido, não. Fui empurrar mais ainda o caninho lá pra baixo. Fiquei com medo de fazer meleca no bolo de novo, aí eu desisti de fato. E aí, a gente já vem fazendo a pintura do bolo, né? Que era somente com pó mesmo, pó dourado. Diluído na solução alcoólica também da Fab. E olha que legal que ficou, gente, o efeito aí do granulado. Com a parte dourada ali na parte de baixo, era só metade do bolo, né? Então ficou bem bacana. E era só esse dourado mesmo que tinha ali, além do topo de bolo, né? Então, o bolo de cima não seria pintado, apenas esse. E aí, a gente vai finalizar agora o bolo de cima. Então, já venho aplicando o meu chantininho. Também já estava estabilizado com leite ninho e hidratado com leite condensado. Já vim fazendo a aplicação dele.
Eu cortei a parte da decoração do bolo de cima porque era basicamente a mesma coisa do de baixo, então vamos partir para o que importa, que era a sobreposição do bolo. Já tinha soltado um pouquinho o bolo aí da minha bailarina e, gente, momentos de tensão entre os brothers, entendeu? Eu tava aqui, gente, me tremendo de nervoso, mas posicionei bem o bolinho aí. E aí eu só coloquei ele e supimpa, já era. Já sobrepus, sei nem se é assim que fala. E aí eu tava vendo se tava no buraco certinho mesmo, né? No buraco não, no diâmetro certinho. E aí que tá a meleca que eu fiz. Lembra que eu falei pra vocês, gente, esse bolo com esse caninho, ele é muito grosso? Pois bem, ele é muito grosso. Comecei a rodar o caninho pra ir pra parte de baixo do bolo e fez muita pressão. Principalmente porque tinha blindagem. Então, o meu queridíssimo bolo decidiu dar uma leve rachadinha na lateral, porque conforme eu fui apertando o caninho para conseguir aí descer, ele foi fazendo, gente, essa pressão na lateral, né? Então aí, ó, bem na hora onde eu me deparei, até enfiei o cabeção na frente, que vocês não estão vendo, mas se vocês repararem bem, ali naquela partezinha de baixo, ó, ele começou a rachar, tá vendo? E aí foi que eu entrei em simplesmente desespero. Então, tá aí a dica pra vocês, tá? Não faça o que eu fiz aí nesse momento, que foi usar esse caninho tão grosso junto com a blindagem e forçar dessa forma, porque o seu bolo vai rachar. E aí, nesse momento, eu tava rodando aí todo o bolo pra ver se tinha mais algum rachado ou não, e eu simplesmente entrei em desespero, gente. Parei de gravar, tá? Depois de uma certa parte aí, porque eu fui tentar retirar o caninho, né? Eu tentei tirar o cano pra ver se melhorava a minha situação. E aí, como o cano tava muito lá pra baixo, mesmo eu puxando, ele escorregava da minha mão. E aí eu não consegui puxar. Por fim, gente, ficou com o caninho. Esse bolo ficou exposto das 5h30 da tarde até 11 horas, 11h30. E seguiu intacto, tá? Só com aqueles rachadinhos mesmos ali. E aí, lembra que eu falei pra vocês que eu tava nervosa? Pois bem, parei de gravar e apareci com o bolo finalizado, tá? Então, coloquei aí esses mosquitinhos, né? Que eu acho que é bem vivido o nome, não tô lembrada. E aí, finalizei com o topo também, tá, gente? Então, esse foi o nosso resultado aí do nosso bolinho, desse nosso mini perrengue, mas que deu tudo certo. O bolo seguiu intacto a festa inteira e ela adorou, ainda bem. Gente, nesse caso eu não faço entrega de bolo de andar, tá? Eu só realmente fiz a entrega aí porque foi o bolo pra minha prima e eu ia participar do chabar. Esse foi o resultado final do bolo, deixei algumas fotos passando pra vocês. Aqui foi a mesa lá do chabar dela com os docinhos e com o bolo também. Igual eu falei, esse bolo ficou exposto das 5h30 da tarde até as 11 e pouquinho da noite. Ele seguiu intacto, tirei algumas fotos pra vocês verem ao decorrer da festa, pra vocês verem que nada aconteceu. Só esse trincadinho aqui da lateral, que foi o que já tinha acontecido, e ainda mais a temperatura da geladeira que eu tinha deixado dentro piorou a situação. Esse bolo aqui foi a foto de 11 horas da noite, ele seguiu intacto. E é isso, gente, vou finalizar o vídeo. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal.